Olá, tudo bem? Meu nome é Helenice Capelari. Eu sou graduanda em odontologia pelo Centro Universitário no Brasil e eu vou apresentar essa palestra para vocês sobre uma doença chamada sífilis. Com certeza, em algum momento, vocês já ouviram falar sobre essa doença. Aqui eu vou falar sobre diversos temas a respeito dela, como, por exemplo, o que é a doença, o que ela causa, formas de transmissão, formas de tratamento, mas principalmente sobre as características clínicas das lesões orais, que vão ser observadas aí principalmente por cirurgiões dentistas. Vamos lá. Vamos começar com uma breve introdução a respeito da sífilis. Ela é, aí a gente sabe, uma doença transmissível pela bactéria Spirocheta, conhecida como Treponema pallidum. Compromete o sistema inteiro do corpo, isso dá ao seu diagnóstico precoce uma importância essencial para a cura e o controle da doença, né? Porque se ela não for tratada, ela pode aí levar o paciente a óbito. Bom, mas daí como é que ocorre, né, a transmissão por ela? Ela vai ocorrer de diversas formas. Pode ser transmitida via placenta, a qual aí a gente dá o nome de sífilis congênita, e pode ser também transmitida de outras formas, as quais vamos dar o nome de sífilis adquirida. Essas outras formas são, por exemplo, sangue contaminado. Essa é atualmente a forma menos comum de se adquirir a doença, porque geralmente em transfusões de sangue, doação de sangue, já são feitos exames que vão detectar a doença, evitando assim a sua disseminação. Outra forma seriam usos de seringas compartilhadas entre aí, indivíduos infectados, né? Tá, e daí por que chamamos ela de infecção sexualmente transmissível, a tal IST? Porque sua principal forma de contaminação é justamente por contato direto entre mucosas infectadas, como por exemplo as genitais, as anais e as bucais também. Então a forma mais comum vai ocorrer justamente por mucosas genitais e anais, mas vai ocorrer também essa transmissão via mucosa bucal, que é oriunda do sexo oral. Então vai acontecer da seguinte forma: o paciente ele vai ser infectado, vai ter o contato direto ali com a mucosa e a bactéria vai se inocular, ou seja, ela vai se introduzir e as lesões vão começar a aparecer. E é aí que o diagnóstico precoce dessas lesões é muito importante, é o principal tema dessa nossa palestra. Um fato importante sobre a sífilis é que ela é uma doença reemergente no mundo e no Brasil também. A gente tem um dado do Ministério da Saúde do Brasil que é muito interessante. Vejam que em 2020, aqui no Brasil, foram notificados cerca de 115 mil casos de sífilis adquirida. E desse dado, quase 40% dos indivíduos tinham a idade entre 20 e 29 anos. Então é uma população jovem. Já sobre a sífilis congênita, houve um aumento muito expressivo também desde 2010. Por exemplo, em 2010, a cada 1.000 nascidos foram detectados 2,4 casos. Agora, recentemente, já em 2020, esse número aumentou consideravelmente. Foi de 2,4 casos para 7,7 a cada 1.000 nascidos. É importante lembrar que houve uma época em que a AIDS era considerada uma doença sem cura. Que se você pegasse, você morria. E com o passar do tempo, isso foi se desmistificando e ela se tornou uma doença crônica. As pessoas foram relaxando com o uso de preservativos sexuais, o que aumentou muito o número de infecções via sexual. Agora vamos falar um pouco sobre o período de incubação da sífilis adquirida. Lembram lá qual era? Aquela que não é via placenta, e sim por contato de sangue, mucosa, seringas. Temos aí um período de incubação, que é de 21 a 30 dias, após o primeiro contato. Esse tempo pode variar de 10 a 90 dias, vai depender muito da quantidade da virulência das bactérias, assim como a resposta do hospedeiro contra esse patógeno. Mais para frente vamos falar melhor sobre as fases da sífilis, mas relacionando aqui, né, uma questão de tempo, a gente vai ter a sífilis recente, que se encaixaria a sífilis primária, secundária, latente, recente, que seria um tempo aí de 1 ano de evolução, mais ou menos. E temos também a sífilis tardia, que vai ser mais de 1 ano de evolução. Então, temos nesse patamar a latente, a tardia e a terciária também. Já na sífilis congênita,
Temos a sífilis congênita precoce, que é quando ela vai se manifestar até 2 anos de vida. E temos a sífilis congênita tardia, quando ela vai se manifestar a mais de 2 anos de vida. E temos a sífilis congênita tardia também, que ela se manifesta após o 2º ano de vida. Agora a gente vai falar um pouco sobre as fases da sífilis adquirida. As manifestações clínicas da sífilis, elas são diversas, e a doença geralmente pode ser dividida em estágio primário, secundário e terciário. As lesões orais, elas podem ocorrer em qualquer um desses 3 estágios, porém, elas vão ser mais observadas com mais frequência durante o estágio secundário. Aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre a sífilis primária, que ela vai se caracterizar pela presença de úlcera no local primário do contato. Então, é normalmente genital, e essa lesão tem um nome chamado cancro duro, que se desenvolve em média 3 semanas após a infecção. Pode durar aí também até 8 semanas e cicatrizar espontaneamente. Elas vão ser úlceras rasas, endurecidas, indolores no local de inoculação da bactéria, porém, elas podem desaparecer sem deixar cicatriz. Então, essa daí é a famosa lesão conhecida como cancro duro, que ocorre em aproximadamente 4 a 12% dos pacientes no local de penetração da bactéria. Aqui, então, temos um exemplo de caso retirado do livro Atlas de Estomatologia, um livro muito bom, onde a gente vê aqui o cancro duro, a fase primária da doença. E aqui nessa outra imagem a gente pode ver que 14 dias depois a gente já viu a remissão espontânea da lesão. A sífilis, ela tem cura. E se ela for diagnosticada lá no início, como o exemplo desse caso aqui, é possível sim chegar à cura. E a doença não vai continuar evoluindo, causando comprometimento sistêmico. E essa é a característica desvantajosa para o indivíduo. Por quê? Porque ela pode desaparecer espontaneamente. Então a pessoa tem ali a lesão e depois de um tempo a lesão some sozinha. O que acontece? A pessoa não procura mais saber, não vai atrás de nenhum médico, dentista, no caso de lesão bucal, né? E a doença continua ali e tende a evoluir para as outras fases. Se dissemina pelo sangue e vai causar muitos problemas sistêmicos em um tratamento aí muito mais complexo posteriormente. Então vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o cancro duro e as suas características. Essa lesão da fase primária vai acontecer inicialmente numa forma de lesão de pápula. Ela vai sofrer essa elevação e após esse aumento de volume vai ulcerar. O cancro nada mais é do que uma úlcera de bordas elevadas. É bem delimitada e indolor. Pode acontecer também linfadenopatia regional, né, que seria aí o aumento de volume de glândulas do nosso sistema imunológico. Então aqui a gente tem 2 exemplos de um cancro duro. Percebam no dorso da língua aqui, uma úlcera solitária de bordas elevadas, endurecidas, e com esse centro mais membranoso, mais esbranquiçado, claro. Se o indivíduo não procura ajuda, essa lesão pode e vai diminuir, vai cicatrizar, e a doença não vai ter desaparecido, vai apenas, né, evoluir aí para a próxima fase, que a gente vai comentar um pouquinho também. Nessa fase, podemos confundir o cancro também com o carcinoma espinocelular, pois essas lesões vão ser um pouco parecidas. O diferencial que é importante da gente citar aqui é sobre como a lesão vai se comportar, né? Então, no decorrer do tempo, aí em mais ou menos 15 dias, o cancro ele tende a começar a sua cicatrização e vai desaparecendo. Já lá o carcinoma espinocelular ele não vai sumir e vai continuar aumentando gradativamente. Aqui a gente tem as 2 lesões, vejam como elas são um pouco parecidas, uma do lado da outra. A fase secundária da doença, ela vai ocorrer após 60 dias do primeiro contágio. E, né, qual que é a grande característica dessa fase? Ela é sistêmica. Então, a bactéria, ela se dissemina pela corrente sanguínea e ela vai causar aí diversos sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, né? Como, por exemplo, a febre, a linfadenopatia, a perda de peso em si, dor muscular, dor de garganta, cefaleia. E nós temos aí aproximadamente 60% dos indivíduos, eles vão ter as chamadas roséolas sifilíticas, que são
essas manchas vermelhas aqui, ó. Geralmente elas coçam, são pápulas quando apresentam volume e que vão aparecer em diversas áreas do corpo, inclusive na palma da mão e na planta dos pés, que são lugares que raramente temos alguma sintomatologia, né, na maioria das doenças. Certo, mas agora, pensando na cavidade oral, qual seria a lesão mais comum que nós temos? Nessa fase, essa lesão seria essas placas mucosas aqui, ó, que são lesões brancas irregulares, com esse aspecto de superfície cremosa. No início, elas não vão ser destacáveis, né? Mas conforme a doença vai evoluindo, elas podem se destacar perto da fase lá da necrose, na fase terciária. Aqui nós vemos uma dessas lesões de fase secundária. Veja que aqui temos uma área com esse fundo erimatoso, palato, e por cima nós vamos ter essa lesão branca. Aqui nós temos outro exemplo, no palato também, uma área irregular de fundo eritematoso, com essas áreas brancas superficiais. Então vejam que esse fundo é bem comum, principalmente com essas áreas brancas superficiais. E aqui nós vemos também, né, por ser uma fase sistêmica, nós vemos essa pele com essas pápulas e placas vermelhas em face. Aqui temos um outro caso, né? Podemos observar essas placas nodulares na borda lateral da língua. Então, nesse caso, ocorreu bilateralmente, tanto de um lado quanto do outro. Pode ocorrer também assim, dessa forma. Aqui, no caso, doloridas, elevadas e mais ou menos medindo aí uns 20 milímetros de diâmetro. Vamos falar um pouco também agora sobre a fase terciária da doença, que é a fase mais grave da doença. Ela pode ocorrer, veja só, em um período entre 1 ano a 40 anos após a lesão primária, se o indivíduo não for tratado. Então é um tempo muito grande. Pode afetar os sistemas musculoesquelético, o sistema cardiovascular e o nervoso principalmente. A sua apresentação clínica, apesar de ser rara, é definida por essas gomas, que chamamos de gomas sifilíticas, onde há necrose com exposição óssea. Essas gomas, elas são mais comuns no palato. Então, elas vão poder evoluir com perfurações e comunicações buconasal. As lesões granulomatosas, elas podem afetar qualquer órgão. Elas podem variar de pequenas lesões superficiais até mesmo grandes úlceras. E o envolvimento do sistema nervoso central ocorre na sífilis também. E a gente vai chamar isso de neurosífilis. Vai se desenvolver aí em aproximadamente 40% dos casos de sífilis que não forem tratadas. Aqui nessa imagem, é uma ótima imagem, a gente consegue ver bem certinho. Aqui a gente vai ter um exemplo de lesão de goma, né? Com exposição óssea, nós temos aqui a necrose do tecido mole, causando uma comunicação buconasal aqui, vejam bem. Esse paciente aqui ele foi tratado com penicilina e essa parte do osso aqui foi retirada. E sobre o diagnóstico e tratamento, né, da doença, bem, veja bem, na fase primária, a melhor opção seria mesmo a biópsia, porque as bactérias ainda elas não vão ter invadido a corrente sanguínea. Então, os exames sorológicos não vão ser tão eficazes. Já na fase secundária, sim, os exames sorológicos eles vão ser os melhores. A gente tem aí o exemplo do VDRL, que após 3 semanas de infecção o teste já vai acusar positivo para sífilis. E temos também o FTA-ABS, que é um exame de alta sensibilidade. Então, ele vai acusar a doença tanto no início até nas fases mais tardias. Mesmo com o paciente em tratamento, esse exame ainda vai dar positivo. Então, qual exame usar vai depender da necessidade do diagnóstico mesmo. Em relação ao tratamento, né? Então, a sífilis ela é uma doença bacteriana. Então, vamos usar aí o tratamento de antibiótico-terapia, né? Com a penicilina benzatina. E o que a penicilina vai fazer, né? A penicilina, ela vai agir interferindo na síntese do peptidoglicano, componente da parede celular do Treponema pallidum.
Então, o resultado vai entrar água no treponema e acaba por destruí-lo. O melhor mesmo é a penicilina. Mas sim, existem drogas alternativas para os alérgicos, né? A gente tem então a doxiciclina, a tetraciclina e a eritromicina. Em gestantes, o único medicamento com eficácia comprovada é a penicilina benzatina. Por quê? Porque ela é a única que vai ultrapassar a placenta, fazendo assim também o tratamento do bebê. Chegamos ao fim dessa nossa aula. Aqui nós temos as nossas referências usadas nessa apresentação. Então, são referências ótimas, eu recomendo a todos. Essa foi a nossa palestra sobre manifestações orais causadas pela sífilis. Eu espero muito mesmo que esse conteúdo auxilie quem está assistindo, porque quanto mais conhecimentos tivermos sobre essa doença, mais rápido podemos diagnosticar nossos pacientes, que é algo aí decisivo para o controle e eliminação da doença. Até uma próxima, muito obrigada!